Boa tarde, pessoal. Você está entrando aqui na TV Orkut, na TV Facebook, num programa onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal. Boa tarde a todos. Boa tarde, planeta Terra, né? Plugado aqui na gente. Não é? E hoje nós temos assim um conhecimento milenar, né, Kátia? Que veio da África, né? Eu gosto bastante. Eu também. Aprecio demais. E nós vamos conhecer muito com esta pessoa que traz, né, este estudo, esta cultura, essa tradição pra gente. E também no nosso quadro cultural super especial, né? Com certeza. Hoje teremos um programaço, gente. E eu gostaria de começar o programa mandando um beijo para minha amiga Nani Venâncio, que está aí interagindo com a gente. E também o pessoal da Inglaterra e do Japão, que tem blog do Enigmas e que interage direto aqui com a gente. E tem aí também o pessoal da Alemanha, né? Um beijo aí ao pessoal da Alemanha e a todo o povo brasileiro aí que interage. Afinal de contas, é 1 milhão de acessos aqui, né, Kátia? É verdade. Nani, muito obrigada. Você está aqui conosco, a sua energia maravilhosa. Muito amor para você. Não vejo a hora que você volte, mas volte e faça o seu melhor como você fez aí na Gazeta. Parabéns e muito sucesso para você. Viu? Nani tá voltando para reinar agora. Porque brilhar, ela já brilha, né, gente? Verdade, é isso aí. Nós somos assim fãs de carteirinha. Eu sou, Nani. Beijão aí para você, viu? Vamos apresentar então, Kátia, antes da leitura da mensagem? Claro. Vamos? Quem você pretende? Olha, os dois quadros estão maravilhosos hoje, né, gente? Vamos lá, Kátia. Bem, eu vou apresentar para vocês o Babalaô Fabumi Mike. Ele vai falar sobre os estudos e a cultura do oráculo de Ifá. Tudo bem, Mike? Tudo bem, Mike. Tudo que bem, honra tê-lo conosco. Gratidão pela presença. Um abraço a todos vocês. Ao povo nigeriano, todo que apoia esse trabalho da gente e traz muita consciência para o planeta Terra. E nós queremos que você apresente, por favor, né, você trouxe uma presença muito marcante aqui, nós queremos conhecê-lo. É o Ojebemi, que veio de Ibadan, da Nigéria. Olha só, povo nigeriano aqui, prestigiando o programa Enigmas, que honra enorme. Seja bem-vindo. Gratidão pela tua presença, amiga, viu? Ele está abençoando o programa, está falando muita sorte pro programa, muito dinheiro, muita prosperidade para todos. Gratidão, que assim seja. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos falar com eles, né, Kátia? E ele vai mostrar um pouco dessa cultura multimilenar aí do planeta Terra, porque a África é a raça Manu, é a raça raiz do povo do planeta, né, Kátia? E olha, ele trouxe jogos, ele vai falar sobre cada um deles, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, porque a gente conhece, assim, jogo de búzios, não é isso, hein? Porque as pessoas, quando você fala do Ifá, as pessoas costumam falar muito do jogo de búzios. Isso. Entendeu? Só que o Ifá não é somente o jogo de búzios. É verdade. Então o Ifá, ele tem o Opelé. O Ifá responde em todos esses modos aqui. Eu trouxe o Iquim, que o Ifá responde pelo Iquim, que é o modo mais correto do Ifá. Só que esse modo, ele pode ser usado por babalaôs. Entendeu? Não é qualquer pessoa. Já o jogo de búzios, ele é usado mais para Yalorixás, babalorixás. Sim. Já o Opelé Ifá também é um modo do babalaô responder e fazer perguntas mais rápidas. É um modo de você fazer perguntas e ter as respostas mais rápidas. É esse modo aqui. É o Opelé Ifá. E também tem o Edan, que é um modo de consulta também, que é usado por sacerdotes de alto escalão, alto nível na Nigéria. Não são qualquer pessoa que consulta com o Edan. Então eu trouxe esses 4 tipos aqui para vocês estarem conhecendo. Olha, que nós bacana, sabemos hein, que o Mike pode, porque ele é um baba. É isso mesmo. Babalaô mesmo. Afinal, aqui no Enigma só vem quem sabe o que faz, quem tem cultura para dizer, para informar, para esclarecer. Aqui no Enigmas, essa condição sendo com nós. Assim como os artistas que vêm, quem vem aqui é para mostrar sua arte, é artista mesmo e que está trazendo conhecimento. Como diz o Oswaldo Montenegro, né? Que a arte nos aponte uma resposta. Agora vamos apresentar a nossa artista, né? E é um presente para você, porque eu sei que você vai amar. Você sabe que o quadro eu cultural adoro, eu faço, né? Com carinho, assim como nossos entrevistados. Mas eu assisti o trabalho dela e para mim foi uma honra, porque foi um momento muito especial para mim. Então eu apresento para vocês a Careca do Iluminuras, que são artistas. Tudo bem?
Tudo bom, tudo jóia. Dá um alô pro pessoal que está aí assistindo a gente pela internet, né? Dizendo que é um grande prazer esse convite de estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, gratidão pela tua presença. Obrigada. E vamos falar um pouquinho da sua arte, então. O Iluminuras é uma empresa que surgiu com a ideia de levar através da arte, como diz Oswaldo Montenegro, uma resposta, né? E a nossa base veio através do Luiz Gasparetto, que também é um cara que trabalha com consciência e tal. Verdade. Nós fazemos parte da companhia de teatro dele. E aí nasceu a ideia de montar uma empresa que a gente pudesse levar para as casas, para outras empresas, essa ideia de consciência através do trabalho do individual, para que através da melhora de cada um de nós, a gente pudesse contribuir para a melhora do todo. Esse é o cerne do trabalho do Iluminuras. Lindo trabalho. Bom, Cátia, vamos começar então com ela. Com a arte, né? Porque depois os nossos babalô de chás, eles vão trazer conhecimento e vão fazer um jogo aqui pra gente vai saber tudo que vai rolar nesse 2013. E olha, com gente que sabe o que diz, hein? Vamos lá então? Vamos lá. Por favor. Nos braços da vida. Venha, vamos brincar. Nada é tão sério assim. Temos todo o tempo do mundo. E se o tempo é ilusão, me jogo nos braços da vida. Até outra vida. Venha, vamos brincar. Nada é tão sério assim. Temos todo o tempo do mundo. E se o tempo é ilusão, me jogo nos braços da vida. Até outra vida chegar. Tô seguro, me soltei. Macarronada da mama, bolinho de chuva da vovó, chopinho gelado, vou chorar de tanto rir. A caminhada na praia, um bate-papo, um beijinho e aquele abraço apertado no papai. Um dia será a última vez. Seu filho menino, com medo da vida, querendo teu colo. Aproveite cada momento, cada que encontro é o mestre a me ensinar. Venha, vamos brincar. Nada é tão sério assim. Temos todo o tempo do mundo. E o tempo é ilusão. Me jogo nos braços da vida. Até outra vida. Macarronada da mama, bolinho de chuva da vovó, chopinho gelado, vou chorar de tanto rir. A caminhada na praia, um bate-papo, um beijinho e aquele abraço apertado no papai. Um dia será a última vez. Seu filho menino, com medo da vida, querendo teu colo. Aproveite cada momento, cada que encontro é o mestre a me ensinar. Venha, vamos brincar. Nada é tão sério assim. Temos todo o tempo do mundo. E o tempo é ilusão. Me jogo nos braços da vida. Até outra vida. Venha,
Gente, a Iluminuras aqui na TV Facebook, TV Orkut, com mais de 1 milhão de acessos aí na rede social. Eu gostaria que nossa produção tirasse um close aqui do CD. E maravilhosa a mensagem, viu? Linda. Queria mandar um beijo pro Gaspareto, que eu tenho maior admiração, eu conheço pessoalmente, lá dos Caminheiros. Um grande beijo à família Gaspareto, a Zíbia também. E esse projeto maravilhoso, né? Porque tudo que vem do Gaspa é muito legal, né? É muito especial. Muito especial. É. E já que você está na sessão dos beijos, eu quero mandar um beijo pro pai do Mike, que eu sou fã, né? O pai Valdir de Olhar. Com certeza. Agora, Kátia, antes de mandar um beijo pro pai do Mike, que eu também conheço o Valdir, que é maravilhoso, eu queria falar um pouquinho desse CD, Iluminuras. Para adquirir o teu CD, como é que o pessoal faz? Para adquirir o CD, vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso site, que é www.artistasiluminuras.com.br, e também pelo telefone. Vocês podem ligar, falar com a Gláucia, 9, que é aqui em São Paulo, né? Então é 011, né? 975976889. E vocês encontram a gente também no Facebook. Olha, que legal. Seguir o Iluminuras, Artistas Iluminuras. E aí, ali você consegue falar com a gente, falar sobre o CD, sobre o evento, é super acessível. Bom, daqui a pouco ela volta, gente, porque o pessoal já está pedindo mais música. Pera aí que nós vamos agora conversar com o pessoal da Nigéria, o pessoal o filho do pai, o Valdir, que é maravilhoso também. Gratidão, daqui a pouco você volta. Legal. Eu vou chamar ele de Mike, porque ele já é amigo do programa Enigmas, é remido do programa Enigmas. Mike, gratidão pela tua presença, pela presença do nosso amigo querido, que veio de tão longe. Está aqui. Mike, conta um pouco de como funciona esse jogo para o nosso internauta. A origem, Então, né? eu vou começar a falar um pouco sobre o IFA. Tá. Porque muitas pessoas falam sobre o IFA, mas ninguém realmente sabe também como é o IFA. As pessoas aprendem aqui, só que o que a gente faz? A gente procura a saber de lá. Correto. Eu sou uma pessoa que convivo com os Yorubás. Eu sou uma pessoa que convivo com os nigerianos dentro da minha casa. E fala, inclusive, nigeriano. E falo. Então, o que a gente conversa, o que eu vejo muitas vezes as pessoas falando que o Ifá é só Deus do destino. Tá, peraí. O Ifá, eu vou explicar para vocês. Eu vou dar só uma frase que vai explicar todinho o que é o Ifá. Correto. O Ifá é tudo que está entre o céu e a terra. Ou seja, ele é a força mais importante que o homem pode ter na vida dele. Correto. Porque o destino o homem pode mudar, o caminho não. Então, Olha, o que é o Ifá? O Ifá é o Senhor do caminho, é o Senhor da sabedoria. Porque se uma pessoa está doente, ela pode recorrer ao Ifá. Se o destino dela está para a doença, ela pode recorrer ao Ifá e o Ifá mudar esse destino dela para um caminho bom. Olha, que bacana, hein? Então, ou seja, o Ifá não é somente o Deus do destino, ele é o Deus do caminho. Ele que dá o caminho ao homem percorrer o que ele tem que buscar. Entendi. Entendeu? E ele dá uma diretriz, na verdade. Ele dá uma direção para a pessoa seguir o destino dela. Certo. O Ifá, ele é o Deus da adivinação também. Ou seja, qualquer tipo de pergunta que a pessoa quer fazer sobre catástrofe, qualquer coisa, o Ifá responde. Olha, que legal. Então hoje nós vamos dissecar o Mike aqui, porque eu quero saber um monte de coisa, tá vendo? Todo tipo de pergunta, o Ifá responde. A pessoa só tem que saber fazer corretamente a pergunta, e saber a resposta. São os orixás. Quem responde pelo jogo? Você É o diz, Ifá. É o Ifá, que é um sistema. O jogo de búzios, Sim. ele é um jogo usado, não é um jogo usado por babalaôs, Homens. entendeu? Não por babalaôs. O que é um babalaô? Um babalaô é um guardião do segredo. O que significa isso? O babalaô é o sacerdote do culto do Ifá. Então, para a pessoa ser um babalaô, seguinte, que todas as pessoas acham que ninguém pode ser babalaô, só quem nasce na Nigéria. É errado. Todas as pessoas que se iniciam em Ifá, ela é um babalaô. Todo homem que inicia no Ifá corretamente, que entra dentro do Ibodu e faz o seu Itefá, essa pessoa é um babalaô. E se ela é uma mulher, ela é uma Yanifá. Então, o que acontece é o seguinte: para você ser um babalaô conceituado, você tem que estudar.
Claro, sem dúvida. Certo? Então não é que não tem babalaô brasileiro, babalaô inglês, babalaô americano. Toda pessoa que entra dentro do Ibodu, do Ifá, essa pessoa é um babalaô ou é uma Yanifá. Tem que estudar, né, mãe? Tem que estudar para você conhecer, poder, para falar, para né? você poder fazer as coisas, você tem que estudar. Correto. E fora isso existem as iniciações, existe todo um preceito. Tem as iniciações do Ifá, tem tudo. Vamos começar jogando, Cátia, que o povo aqui tem uma multidão já querendo saber. Todo mundo fala, Mike, que esse ano de 2013 vai ser um ano de grandes reformas planetárias. Qual o jogo que poderia nos responder essa pergunta? Eu queria falar para vocês que o pessoal fala também que esse ano, o que rege esse ano é o Xangô, é Ogum. Sim. Não. O orixá que vai reger este ano 2013 é Olokun. Olokun. E explica para o nosso internauta, porque muita gente não sabe quem é esse orixá. Explica Olokun, o que é Olokun? Olokun é uma deusa da prosperidade. Olha só. É uma deusa da prosperidade, a mãe das águas também, como Iemanjá, como outros orixás. Olokun é um orixá funfun. O que é um orixá funfun? É um orixá do branco. Correto. Entendeu? É um orixá do branco, orixá da pureza, orixá da paz, um orixá que traz toda essa tranquilidade, traz prosperidade, dinheiro. E esse orixá também é a mãe de Adê. Adê, orixá Adê. O Olokun é mãe de Adê. Quem é Adê? Adê é o orixá do dinheiro, da prosperidade. Opa, então, não é um ano de fartura. É um ano de fartura. É um ano muito próspero, um ano muito bom. Esse negócio de falar que é um ano ruim, não. O ano só é ruim para cada um de nós. Se eu plantar o mal, eu só vou colher o mal. Claro. Então não tem como o mundo ser ruim para mim. O mundo vai ser ruim em cada ser de nós, o mundo vai ser ruim ou vai ser bom. Certo. Mas nesse caso da pergunta do internauta, qual desses jogos que poderia responder? Qualquer um pode responder. Então você escolhe, você que aqui que é o babalaô, né? Exatamente. Eu vou fazer sobre esse 2013, né? Pro planeta Terra, especificamente pro Brasil. Vamos ver que nós estamos aqui no Brasil. Vamos ver como vai ser o destino do Brasil. Eu vou fazer o do Iquim, tá, para tirar o Odu. Para mim tá vendo o que esse Odu, porque é o seguinte, o Ifá, ele não anda sem o Odu. O que é o Odu? Odu é uma das esposas de Orumilá. Correto. Que ela não pode ser vista por mulher ou não pode ser vista também por pessoas não preparadas. Certo. Entendeu? Depois eu vou estar contando a história para vocês. Se tiver Por tempo, favor, eu vou contar a história. Vou contar a história todinha do Ifá, né? Não vou só falar o que é o Ifá, vou contar a história. Porque qual cada o caída é motivo uma dele? lenda, né? Cada motivo, qual o motivo dele? Por que ele é tão sagrado? Qual o motivo dele? Qual foi o motivo dele vir para a Terra? Porque o Ifá viveu na Terra. Como o Xangô viveu na Terra, como Ogum viveu na Terra, e tem a família deles ainda lá na Nigéria. Olha só, hein? De todos os orixás. E ainda tem o sacerdote, que quem não sabe também, que quem cultua o Ifá, a pessoa não sabe que lá na Nigéria tem um sacerdote que ele é acima de todas as pessoas que cultuam o Ifá. Entendi. Encarnado, ele é de sangue do Ifá ainda. É o nome dele, família do Ifá. O nome dele chama Arabá Abaye. Arabá Abaye. É, Arabá Abaye Adisaureni. Ele é o grau maior de hierarquia dentro do Ifá. entendi. Entendeu? E é uma coisa assim de muita origem, muita raiz, né? A gente percebe que existe uma força. E é verdade que em cada uma das cidades é regida por um orixá? Ainda é assim? Não é que ela é regida por um orixá. Porque na história, Deus, Olodumare, fala para os orixás: lá na terra está precisando de ajuda. Então eu vou estar enviando vocês para a terra e vocês vão ter o direito de escolher aonde vocês querem ir. Certo. Qual lugar da Nigéria vocês querem ir? Entendeu? Entendi. Não é que rege. Então, Ogum foi para Ire, Oyá foi para Irá, Xangô foi para Oyó, Oxum foi para Oxobô, Ifá foi para Ifé. Então cada orixá foi para uma cidade.
Então por isso que a pessoa fala que rege. Perfeito. Desculpa Entendeu? o vocabulário, que é o que como a gente Não, entende, né? não tem problema. Me desculpe. Vamos então responder a pergunta do Por favor, internauta. vamos lá. O que reserva, quais os destinos do povo brasileiro para esse 2013? E tem perguntas aqui pelo É. Facebook. Pode interagir, que tem várias pessoas aqui, hein? Tolo do Mário Badi, que é o Badige. O que é a Bahia, quem falou com a senhora da Eleri Pim, e Bequede do Mari. O Brita de Pau do Ecuda, o Lome Atobajaye, o Lome Adiki, o Lome Adige, o Dudu de Brodo Lime, a Tony Tipo Sonche, o Lumilai Barel, a Dashani Rumo, e Balbo do Rumo, o Lumila Mupesiku, o Lumila Mupesiano, o próximo Novo, o próximo Nhomo, o próximo Nalafia, o próximo Nharu, mas é que ele dá isso lá, Lua Dongolo, Cunhano, que tem avanço solo, Rimikoria, o Isani Tifa, Cosé, e tchau, Lumila, Canada, Faditi, o último bailone que aro aromo, o último bailone, Cosé, então Cosé, Nitila Cosé, Lodo Mari, Obadi, que Obadi, e falou com Ebaseu, Caduare Obal, Ordene lá, ordene a Pissin, Ebaseu, Caduare Obal, o Adão com o União, eu com o Gol, Lumuloton, o Locan Lucy, Ore, a Foton, Ilé Obo, a Focoeri, a La Poca, Benefa. Para quem não está vendo, ele está fazendo vários símbolos dentro do jogo do Ifá. E ele vai explicar já já o que eles estão respondendo. Dao Ye Ku Benefa. Bom, esse Odu fala de pro ano, isso para 2013. Isto. Esse Odu fala de muita sorte, muita prosperidade vindo pro ano. O que acontece é o seguinte, como é pro ano, então eu vou falar pro Brasil. Correto, pro Brasil. Pro Brasil é um ano muito próspero, correto? Esse Odu pro Brasil, ele fala de muita sorte vindo pro Brasil, muita prosperidade, muita sorte, muitas coisas boas vindo pro Brasil. Só que no Oyaku ele fala de também não só o Brasil pode estar próspero, mas quem está dentro do Brasil pode ter momentos aí de distúrbio, pode ter momentos ruins também. Esse Odu ele fala não só de coisas boas, mas também ele fala de coisas ruins também. Ele fala de não a má sorte, mas também tudo que a pessoa também quer, se ela não cuida da espiritualidade dela, ela não consegue alcançar. Então o que acontece? O Odu pede para que as pessoas elas comecem a cuidar da sua espiritualidade. Não estou falando isso para a pessoa cuidar do Ifá, não somente cuidar do Ifá, mas ela procurar uma pessoa que saiba cuidar da espiritualidade dela. Se é orixá, se é na igreja, se é na onde for. O que esse Odu pede é para a pessoa que ela tem que cuidar mais da espiritualidade dela, para que tudo que ela for fazer na vida ela consiga alcançar. Porque as pessoas hoje em dia, eu atendo muita pessoa com meu pai, e eu vejo que as pessoas elas só pensam uma coisa. Elas só pensam uma coisa. É na parte amorosa. Verdade. E ela acaba esquecendo que também, se ela não está no caminho dela correto, se ela não cuidar dela, ela não vai ter amor, ela não vai ter dinheiro, ela não vai ter prosperidade, ela não vai ter nada o que ela precisa para o bem-estar dela. É verdade. A pessoa fica só focada na questão emocional. A pessoa emocional, fica focada na questão emocional, na questão amorosa. O amor é bom, mas se você não tiver o dinheiro, se você não tiver saúde, como é que você vai ter o amor? É verdade. Se você não se ama e não se cuida, você não vai amar ninguém. É verdade.
Essa espiritualidade, ela também pode ser vista como um estado de consciência, o autoconhecimento, ela buscar essa conexão divina? Sim. Tudo, o Ifá, tudo que você quer saber dele, todas as coisas boas, tudo coisa ruim, as coisas ruins, as coisas boas, tudo o Ifá pode falar para você. Certo. Então vamos fazer uma pergunta específica, E questões Cátia assim de doença, assim, Pode estar falando no também. Brasil, assim, vai ter alguma coisa que nós podemos falar que novidades no setor da medicina? Então eu vou estar trocando esse jogo e vou estar pegando o Opelé. Que o Opelé, ele é o modo mais rápido da consulta do Ifá, que eu já tinha te falado. Teve uma pessoa que perguntou pra gente se vai ter alguma descoberta de cura para algumas doenças que passam anos e ninguém descobre nada, ou algum tipo de doença grave, assim. Né? Então, estou aqui fazendo as perguntas dos nossos internautas. As pessoas vão querer saber também o futuro do programa Enigmas, né? Ah, esse também. Então esse é outro jogo, né, Mike? Esse aqui é o Opelé Ifá, também usado por Babalaôs também. Você pode levantar um pouquinho para o nosso internauta ver? Bom, o Opelé, ele é uma gola que ele consiste por 8 sementes Opelé. É formado por um tecido de corais, de tecido com pedrinhas, e 8 sementes Opelé, que vai da direita para a esquerda. Correto. Tá? É que, gente, um jogo aqui é diferente do outro, né? Vamos então fazer essa pergunta? E daqui a pouco a gente vai ter que ouvir um pouquinho mais, né? Que vai ser muito legal. Perfeito, vamos lá. O Iluminuras, o pessoal já está pedindo aí. Tá? Então eu vou pedir para você pegar esta peça aqui. O que significa isso? Isso se chama Irê. Irê. Esse se chama Irê. Que você vai estar perguntando aqui esta sua pergunta. Ok. Eu tenho que falar. Fazer essa pergunta para ele o Ifá responder sim ou não. Sobre doenças e também descobertas, né? Descobertas na medicina para a cura de doenças como câncer, por exemplo. É o que perguntaram. Dani, Ifá. Claro. Aí bum bembe. Canorego. Você vai pegar esse aqui, pega assim e coloca um em cada mão rápido. Um em cada mão, segura fechado. Dani, Ifá. Olha o pau uniu, aí o pau uniu, colocando luz, uri, aí potão, ilha o go. Dani, Ifá. Ifá nari. Adase. A mão direita. O Ifá fala que é muito difícil. Ifá fala que é muito difícil ter esse tipo de essas descobertas de doenças dificultosas. Mas o Ifá fala que já está tendo, pelo Urdu que sai, o Ifá fala que essa pergunta já está acontecendo. Que já estão procurando, já estão tendo descobertas. Pesquisas, só que nem todas as pessoas sabem, não tem acesso a esse tipo de coisa. Mas o Ifá fala que já está tendo esse tipo de procura. Eles já estão procurando, a medicina já está avançada, a medicina já está procurando o tipo de cura. Só que tem doenças, por isso que o Ifá fala isso, já tem doenças que não tem cura. Então, as que estão mais fáceis, os médicos já estão dando um jeito de resolver. Perfeito. É isso aí. Então vamos ficar com a cura. Eu prefiro do que falar das doenças, tá bom? Agora, aqui nós temos 4 jogos do Ifá, gente. São 5 jogos, né? 5 jogos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para um outro tipo de jogo, para mostrar até para o nosso internauta. Sim. Sobre o programa Enigmas. Qual o futuro do programa Enigmas? Você consegue? Eu posso fazer nesse? Você que sabe. Pode. Se quiser demonstrar outro jogo também não tem Porque problema. esse aqui, o Búzios, eu trouxe só para falar para as pessoas de casa. Eu vou contar a história do Búzios depois para vocês. Certo. Vou estar contando a história. Por que o Búzios é mais usado para Yalorixás ou para Babalorixás. Correto. Entendeu? Correto. Mas eu vou fazer nesse aqui.
Então, Qual é a sua pergunta? qual é o futuro do programa Enigma? Se vai ter sucesso, se a gente vai conseguir... Quando tu viu? Arau, aí eu bem bem. Canorigo. Pega. Coloca em cada mão. Em cada um. Mão esquerda. Vá fala que sim. Vá fala muita prosperidade, muita coisa boa chegando pro programa Enigmas. Legal. Para todo mundo. É isso aí. E o programa Enigmas é isso, né? Traz pessoas que sabem o que estão dizendo. O Ifá fala muita prosperidade, muitas coisas boas chegando pro programa Enigmas. Que assim seja. É a sua pergunta. Que assim seja. Mas antes da gente continuar, por causa do nosso tempo, Sim. vamos chamar os iluminares. Não, nós vamos chamar o Iluminuras. Iluminuras, eu tenho um problema. Vamos lá, nós vamos para mais uma faixa. O que vai ser agora? Agora a gente escolheu Anjo, né? Essa próxima canção é uma música que eu fiz em homenagem aos cachorros. Ai, que né? delícia, eu adoro cachorro. Que eu acredito que sejam verdadeiros anjos aqui, Terrestres, que são né? enviados, porque tudo que eles já têm de amor, de entrega, de fé, é uma coisa que nós, seres humanos, ainda não aprendemos. É verdade, né? é verdade. Então, é uma homenagem que eu fiz a eles, também na intenção, no intuito de causar, de criar um pouco mais de consciência nas pessoas, para o olhar para esses seres tão especiais. Maravilhosos. Que são grandes amigos da gente. Então, certeza. para vocês, que faz parte do CD do Iluminuras, a música Anjo de Quatro Patas. por perto de qualquer pessoa. Espiritualizado, mendigo, louco, milionário, todo mundo tem um anjo ao seu lado. Ama sem ter medo de não ser correspondido, tá sempre pronto pra recomeçar. Tem muito a me ensinar, evoluído, presente de Deus. Quero sempre meu anjo ao meu lado. Nas vitrines, nas esquinas, é só pegar e levar. Anjo de todas as cores, tamanhos e valores. Amor incondicional é o que ele tem pra dar, pra alegrar a sua vida, iluminar seu lar. Anjo de guarda, o anjo de madame, e também os que só querem fazer folia. Anjo de raça, vira-lata ou pedigree, vivendo a vida em plenitude, sem mágoas ou rancores. São anjos de quatro patas, anjos de quatro patas, anjos de quatro patas, anjos de quatro patas.
de qualquer pessoa. Espiritualizado, mendigo, louco, milionário, todo mundo tem um anjo ao seu lado. Ama sem ter medo de não ser correspondido, tá sempre pronto pra recomeçar. Tem muito a me ensinar, evoluído, presente de Deus. Quero sempre meu anjo ao meu lado. Nas vitrines, nas esquinas, é só pegar e levar. Anjos de todas as cores, tamanhos e valores. Amor incondicional é o que ele tem pra dar, pra alegrar a sua vida, iluminar seu lar. Anjo de guarda, ou anjo de madame, e também os que só querem fazer folia. Anjo de raça, vira-lata ou pedigree, vivendo a vida em plenitude, sem mágoas ou rancores. São anjos de 4 patas, água fresca e comida, e uma mão pra acariciar. Pedem pouco, muito pouco, pra ser feliz. Lindo! Lindo, parabéns, que bela mensagem aí, porque uma vez me perguntaram se eu trabalhava com resgate de animais. Aham. Sabe o que eu respondi? Não, eles que me resgatam. É. Porque realmente são anjos, eu convivo com vários animais que eu trabalho com essa questão de proteção de Ai, animais, que mas na legal. realidade eles que me protegem. Então eu concordo em gênero, eu fiquei emocionada com a música, porque eu adoro. Meus cachorros, meus gatos, eu vou oferecer essa música Eu também. vou oferecer pro Tchutchu e pra minha tartaruga. Aí, Tchutchu, um beijo, gratidão, linda música. adorei. Passa mais uma vez o contato do Luminura, gente. Trabalho belíssimo. O site é artistasiluminuras.com.br. Vocês também podem seguir a gente pelo Facebook, curtir a nossa página, que também é Artistas Iluminuras. E se quiserem contato para comprar CD, para levar Iluminuras, né? Nós fazemos eventos, tanto eventos sociais, particulares, como corporativos, como palestra, show, homenagens, teatro empresa. Vocês vão ligar para 011, São Paulo, 975976889 e vão falar com a Glaucia, que é a nossa produtora lá de Iluminuras. Olha, careca, adorei, viu? Iluminuras, gente. Obrigada. É um presente de Deus, né, essa moça, né? Esse é seu. Gratidão. Tá bom? Depois a gente dá um pra cá de Gratidão. Muito obrigada. Olha, vocês vão em outro programa com a gente logo, que a gente vai encaixar vocês, porque é uma honra ter esses trabalhos sociais, uma delícia, né? Agora, eu convido você a escutar um pouco mais dessa cultura maravilhosa, tô aqui que é o prestando Ifá com atenção. esses mestres, né? Da pessoa da Nigéria aqui. E eu antecipo que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. São que o centenas de pessoal tá perguntas fazendo. aqui e muitos beijos de todo o planeta Terra aqui, né, Kátia? Verdade. E estão amando aí as suas explicações, porque realmente as pessoas conhecem somente um jogo, como você disse inicialmente. Sim. Agora tem mais um jogo ali, Kátia, que tá aguçando a curiosidade. É verdade. Fala pra gente um pouquinho. Esse aqui, eles são, o nome dele é Edan. Você pode mostrar, né, pro pessoal? O Edan? Paulinho É diferente. Postos. Paulinho gosta, nosso produtor adora esses temas aí, viu? Paulinho fica feliz, olha lá a cara dele. Olha que bacana. Esse tipo de consulta, ele é usado por Onisegun, na Nigéria. São pessoas que têm força, que passam para outras pessoas que têm força. Olha só. Entendeu? Então eles são usados por Onisegun. Não necessariamente a família. Não. Esse é usado por Onisegun. Uma pessoa, por exemplo, eu posso ser de Badan e eu conhecer ele de Leifé. E eu sou um Onisegun. Então eu posso dar ele para ele. Se eu sei a sabedoria dele, se eu sei que ele tem capacidade, eu posso estar dando isso para ele poder estar consultando. Olha E que são bacana, rápidas né? as respostas também. Sim. Certo.
Eu vou Nesse jogo você não usa o tabuleiro, né? Não tem Não. nada com o tabuleiro. Como chama exatamente esta peça que você fez o primeiro jogo? A peça se chama O Pão e Fá. O Pão e Fá. Fá. Eu vou Ela é pegar feita de aqui. madeira? Tá mostrando lá. Pode te dar um close? Ela é feita de madeira? É feita de madeira. O que acontece? Aqui, esses 3 rostos, esse aqui é Exu. Certo. Por que o Exu aqui na tábua? Porque é ele que está vistoriando a consulta. Interessante. Então é o Exu que vai estar olhando a consulta do Ifá. Porque toda oferenda que a pessoa faz, para tudo que ela for fazer, o Exu é quem encaminha. Correto. Então o Exu ele vai estar aqui para estar vistoriando o que a consulta está falando. Olha que bacana, né? Então todo o Pão Ifá, toda tábua dessa, tem que ter um rosto pelo menos, que é o símbolo do Exu. E veio de lá. Veio de lá da Nigéria. Falando nisso, vamos mandar um beijo aí pro Valdir, né? Pro pai Valdir, que é nosso amigo. E você fica devendo, viu, Valdir? Visita uma presença aqui, aqui no Enigmas, pra mostrar o seu trabalho aí pro pessoal. Agora, antes Aí de o Mike responder, volta também. sobre esse jogo, vocês têm um trabalho que vocês fazem, esse trabalho é público. O pessoal tá pedindo contato, o telefone de vocês aqui. Tem um monte de gente pedindo contato pra fazer um jogo, vocês jogarem, para as pessoas consultarem vocês. Qual o telefone de vocês? Então, o telefone do Instituto é 3853-9340. 3853-9340. E queria estar até convidando as pessoas para estar indo no festival, que vai ter um festival de Oiá e Xangô, Olha só, quando vai ser? que vai ser dia 24 de fevereiro. Vai Agora? ser aqui no Alto da Lapa, 24 de E fevereiro. tem que fazer inscrição antes ou... É só estar ligando nesse telefone. Passa o que eu telefone, passei. gente. Festival. Agora é dia 24 de fevereiro. 24 de fevereiro. Olha, é logo, logo. É só ligar no 3853-9340. Está na página do Facebook que a Kátia H está colocando aqui. Quem quiser participar, já faça inscrição. E para consulta também pode estar ligando nesse... É o mesmo Nesse telefone. telefone, o mesmo Quem quiser telefone. consultar com os nossos babalorixás aqui, também está no Facebook de Catagaia, do programa Enigmas e de Cris de Pascoal. 24 de Fevereiro. Qual a pergunta que você tem no nosso internauta, Kátia? Que são muitas perguntas. A gente Eu está vou pegando fazer da algumas. Renata, que foi uma das primeiras. Ela pergunta se pode acontecer algum tipo de manifestação global em relação aos extraterrestres. Estão perguntando de ETs aí, hein? O pessoal plugado aí. Ini festival itu di Nomang Soro ali. É, festival. Kita sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Não só bem. Aqui no Edão ele fala que sim. Gente, manifestação pelo IFA respondendo que pode haver uma manifestação a nível global na questão ufológica. Mas isso também já está vendo, né, pai? Já está vendo. É que muitas pessoas, elas duvidam, muitas não acreditam, mas ela precisa ver para ela estar crendo. Mas o que o IFA fala é que pode acontecer sim de aparecer, mas que a população vai ver, porque já tem. Já acontece. Sim, bastante. E não são todas as pessoas que têm esse privilégio de estar vendo. Mas pode ser uma manifestação que todo mundo vai ver. Sim, só falar que sim. E aí você vê como algo positivo. Ọkàn rẹ̀ balẹ̀ mọ́sẹ̀. Ọmọdé ológun abúlé sáré. É isso, ó. Ọkàn ní yóò sẹ̀. Nítòbìnrin sí béèrè, ó ní yóò sẹ̀. Vendo? Fala que Torí sim. ilé ọkùnrin. Como algo positivo. Positivo. Olha, é o povo nigeriano, Sim, gente. meu. O povo que tem muita cultura, muito conhecimento e tem contato com esses ancestrais aí que eu sei, porque eu estudei muita coisa na África e sei o quanto o povo africano está ligado aos extraterrestres, aos intraterrenos. Então, uma coisa positiva. Sim. Fala que sim. Olha que bacana. Mais Tem uma, mais uma. Kátia.
Tem milhares Se de perguntas. existirá a guerra entre Israel e o Irã, porque as coisas lá estão muito tumultuadas, né? Lá no Oriente. Eu vou pegar o Pelé, tá? De novo. Ok. Ok. A pergunta se existirá guerra entre Israel e Irã. É o que a pessoa... Pessoal do Enigmas interagindo aos montes aqui. Cara, o lembre, canarigo. Kátia, pega aqui. Esquerda. Fala que sim. Pode entrar em guerra o Israel e o Irã. Tem uma Pode possibilidade. ter uma possibilidade de guerra, sim. Fala que sim. Vamos vibrar positivamente para que não seja uma coisa tão, né? É verdade. Duradoura, né? Como eles costumam fazer uma coisa puxar a outra, mas vamos pedir aí vibrações positivas. Agora, Kátia, ele vai falar um pouco do jogo do As Búzios. pessoais eu não vou fazer, não. Não, tem muita gente, tem milhares de perguntas. Amor, ele não vai responder, vocês marcam um horário com ele. por Ele favor. responde, é só pegar o telefone dele e fazer a consulta pessoal que ele responde lá, né? Sim. Vamos falar um pouco do jogo de búzios, que é um jogo muito comum no Brasil e muito solicitado, principalmente nesses finais de anos, né? Sim. Né, Mike? Onde o pessoal procura muito o jogo para saber dos seus destinos, né? Então, o jogo de búzios, eu vou contar a história para vocês do que é o jogo de búzios. Por que que o jogo de búzios ele é usado mais para babalorixás e para yalorixás? É na história do Ifá. O Ifá, na história do Ifá, que é um dos historiadores, um dos maiores historiadores do Ifá no mundo, que se chama Wande Abimbola. Ele que trouxe a cultura do Ifá para o Brasil. Um dos maiores historiadores do Ifá no mundo. Ele que espalhou o Ifá pelo mundo. Ele se chama Wande Abimbola. Então, esta história vem deles, lá de antigo. Um dos historiadores melhor e maior, mais conceituado da Nigéria. E na história do Ifá, uma das esposas de Ifá era Oxum. O Ifá tinha 4 esposas. 3 esposas. Oxum, Adje e Olowo. Olowo. Depois a Ifá pega e fala para Oxum: eu vou ter que ir viajar. Vou ter que fazer consultas em outra cidade. A Oxum pegou e falou assim: mas você sabe, a gente não pode deixar a nossa família sem um modo de consulta. Como a gente vai fazer se é você que faz as consultas? Ifá falou assim: eu vou deixar 16 búzios com você. Falou para Oxum: eu vou deixar 16 búzios para você. O nome desses aqui chama Merindilogum. Então eu vou deixar esses 16 búzios com você. Quando tiver algum problema, você quiser consultar, você vai estar consultando e eu vou estar falando com você. Eu vou estar falando com você qual o problema, o que você deve fazer. Olha que interessante, né? Aqui no caso que eu consultei, saiu o Exu, para vocês verem que eu não estou mentindo. E você vê que o Exu está em toda adivinhação. Ele é um mensageiro, né? Ele é um mensageiro. Então, para vocês verem que não é mentira do que eu falo, que saiu o Exu aqui no jogo de búzios. Tem bastante, né, abertos e tem vários fechados, mas tá muito lindo o jogo. E parece que tá aberto, né? Sim. Não é a questão do búzio estar fechado ou tá aberto, isso não quer dizer que ele está positivo ou negativo. É que formou um desenho bonito. Sim. E aqui quem fala é o Exu. Então, como eu estou falando dele, que ele está em toda a adivinhação, ele que encaminha, ele que está visualizando, então para vocês verem que eu não estou mentindo. Ele está aqui visualizando nós. Que interessante. Porque aqui no Enigmas, espiritualidade é cultura. E cultura espiritualiza, né, gente? Haja conhecimento para trazer todo esse conhecimento da... E tão novo. Não é mas ele já vem de outras bagagens aí. Ali já foi criado num berço nigeriano. E outra coisa que eu queria falar para vocês,
que eu vejo muitas pessoas falando que tem 400 orixá do lado esquerdo, 400 orixá do lado direito. Gente, isso aí não existe. Basta a pessoa aprender a falar um pouco do Yorubá, que ela vai saber o que significa Okanlerubai Lumalé. Okanlerubai Lumalé se fala 201 Irumalés, ou seja, existem 201 orixá. Não tem 400 do lado direito, nem 500 do lado esquerdo, nem 1000 do lado direito. Não existe isso. 201 Irumalés existem. Eu queria fazer uma pergunta para você, Mike. É possível a gente saber, existe algum orixá, por exemplo, que coordena um trabalho, assim como o Enigmas? Existe um orixá que manda nesse programa, que leva esse trabalho adiante, espiritualmente ou não? Não, o Exu é um orixá que é da ordem, que é da disciplina. Que ele vai estar ajudando a gente no nosso trabalho também. Certo. Então é um orixá que a pessoa tem que cultuar. Uma pessoa igual a vocês, que estão sempre aqui, sempre estão com gente, sempre estão com movimento, com pessoas, lidando com pessoas. Então sempre é bom cultuar Exu, para que sempre haja ordem, sempre haja disciplina, sempre haja um andamento bom no caminho de vocês. Correto. Mas com certeza. Com certeza. Não tenha dúvida. Você tem mais perguntas aí, né, cara? Na verdade, as pessoas falam que cada jogada tem uma lenda. Isso é verdade? Também no Ifá? Ou isso é somente do Sim. jogo de búzios? Não, é o seguinte, eu vou falar para vocês. Então, o jogo de búzios aqui, então ele vai ficar fora. Certo. Por quê? Porque o jogo de búzios, ele não é um modo mais avançado de consulta. Perfeito. Entendeu? Correto. Ele é um modo de avançado aqui no Brasil, que as pessoas conhecem isso. Olha só. Mas na Nigéria ele não é um modo de consulta mais rápido. O modo de consulta mais rápido, o que eleva mais, que você tem perguntas, que sobe, que você tem... Porque o Ifá, gente, vou falar pra vocês aí de casa, o Ifá, ele fala tudo. Se a pessoa souber consultar, o Ifá fala tudo. Olha só aí. A gente fez uma consulta um tempo atrás, e o Ifá falou que ia acontecer uma coisa ruim com uma pessoa da nossa casa, da nossa família. E que a gente não ia poder ir visitar essa pessoa no hospital. O que ocorreu? Passou uma semana, essa pessoa foi pro hospital. E a gente não podia fazer nada. Então, para vocês verem, se a pessoa souber consultar, o Ifá fala tudo. Às vezes nem o que você pergunta. Então, o Ikin, ele é o modo mais correto de consulta avançada, para você saber tudo. Agora, o Opelé, ele é um modo de consulta que você tem a sua pergunta e tem a sua resposta mais rápida. São as sementes, né, Mike? O Ikin, ele é semente de dedezeiro. Mostra na Tem câmera dizer. para o nosso... O Ikin, Do pra vocês óleo, verem, né? o Ikin é o dos olhos. O Ikin, ele tem que ter 4 olhos, que se chama Awirin. Ele tem que ter 4 olhos. Se o Ikin não tem 4 olhos, ele não fala. Entendeu? Então as pessoas que têm o Ifá e dentro do seu Ifá não tem Ikin de 4 olhos, esse Ikin ele não fala. Não tem como eu fazer essa consulta que eu fiz aqui. Todos os Ikins têm que ter 4 olhos. E ele é uma semente de dedezeiro que é chamado no ocidente como palma-rainha. Palma-rainha. É um tipo de coqueiro que ele dá. E é daqui que faz o dendê também. O Olha, azeite que de dendê. interessante. É dele que faz o azeite de dendê. Perfeito. Faz todo um processo, tudo. Produção, quanto tempo temos ainda? Tempos para quase terminar. Quase terminar. Então, eu gostaria que o nosso Babalorixá, ele também, né? Sim. Ele mandasse uma mensagem, né? Na Por favor. língua nigeriana para o nosso planeta, para todo o povo que está te ouvindo. E ele fosse traduzindo. Mosoroca, Adura, Gogoenha. Todo o Brasil pátápátá ní sẹ̀sìn o. Ire Àṣẹ. owó, ire ọmọ, ire Àṣẹ. àkúbálẹ̀ ọ̀rọ̀. Fala Ifá àṣẹ. kan ló sọ wípé ogún lewé ìná ìjìn tìrókò àádọ́ta ti mìnirọ. Adífá fún ọlọmọ lọ́jọ́ tí yóò ṣòwò tí ó jèrèjèrè tí ó forí ara ẹ̀ kérédìlé ẹ̀bọ wọn ní kó wá sí. Ifá jẹ́ kérédìlé kókókó èrè mọ́ lọ́jà. Ifá jẹ́ kérédìlé kókókó gbogbo wa á jèrè o. Èrè owó, Àṣẹ. èrè ọmọ, èrè àkúbálẹ̀ Àṣẹ. gbogbo Brasil pátápátá gbogbo São Paulo èrè lájẹ bẹ́ẹ̀ ni ó rí ilẹ̀ ọgbọ́ o. Ele falou muita prosperidade para todos, muito dinheiro. Quem está precisando de amor, que Ifá abençoa para que a pessoa tenha amor. Quem está precisando de prosperidade, que Ifá ajude, que dê prosperidade. Quem está precisando de
de uma casa, um lugar para morar, que ajuda essa pessoa a conseguir a moradia dela. Entendeu? Sim. E depois ele falou um poema, que é o que você falou. Qual a sua pergunta? Que você citou, tem um poema, é isso? Que você... A lenda, né? A Dos lenda. orixás. Isso. Então, esta lenda que eu queria falar para vocês é o Odu. O que acontece? Quando o Odu sai, por exemplo, o Ejiobê, caiu o Ejiobê, então o Ejiobê ele vai ter um poema. Todo Odu ele vai ter um poema, entre 800 poemas cada Odu vai ter. Por exemplo, o Ejiobê, ele vai ter um poema. Amodun Kodina, Kenimawe Busunje, Adivafun Odidun, Tisayabaniregun, Kinodun Fumi Timofire Ade, Odidun, Ifaladori mi Fumi, Odidun, Kinodun Fumi Timofire Owo, Odidun, Ifaladori mi Fumi, Odidun, Kinodun Fumi Timofire Bobo, Odidun, Ifaladori mi Fumi, Odidun. Esse é um poema do Ifá, do Ejiobê. Que vibração boa. Do Ayaku também vai ter Ontabongo, Ninsadu Agbani, essa é Mejeji, Ninjidaduona, Borogan, a passar beno dombo, Kidipa, Bita para, Adifafunkele, Entiraelaye, Niku, é bom único a ser, Keleruo, Keletu, a sua culpa se bocoloro. Todo Odu tem poemas. Que interessante. Agora eu quero uma mensagem do Babalaô Mike, que é filho de uma sumidade aqui no Brasil, que é o pai Valdir, extremamente conhecido, e que fica aberto para você, Valdir. A hora que você puder, você já é da casa, você já é remido, você também, Valdir, a hora que puder. Mike, Valdir, eu confundo todo mundo, mas está tudo certo. Mike, uma mensagem tua para os nossos internautas, para o nosso povo, para o planeta Terra. Yorubá ou português? Do jeito que você quiser. Ou quer que eu fale em Yorubá e depois traduzo? Pode falar. Então eu vou fazer um poema do Ifá para que abençoe a todos. Tá. Olódùmarè, Obadi, que Obadi, Gay, Ogede Abayegun, Ifá olókun asọ̀rọ̀dáyọ̀ ẹlẹ́rìí ìgbèkejì Olódùmarè, obìnrin tí àdífá ọjọ́ ìkúdà, olómi àtọ̀bàjẹ̀yé, olómi àdíkí, olómi àdíkí ọdún tó ti dóore lèmi àtún etí kó sun ọsẹ, Ọ̀rúnmìlà ìbà rẹ̀ wò, àdáṣe ní humọ́, ìbà ọgbọ́dọ̀ humọ̀, Ọ̀rúnmìlà wo fèsì ikú, Ọ̀rúnmìlà wo fèsì àrùn, ọbẹ̀ ọsí ní owó, ọbẹ̀ ọsí ní ọmọ, ọbẹ̀ ọsí ní àlàáfíà, ọbẹ̀ ọsí ní aró, pàdé kẹrìndà ìṣúlá lọ́dọ́ngọ́lọ́ ọkùnrin náà kẹtẹ́ra bá ń sọ́sọ́ lórí nítorí àwísẹ́ ní ti fa àfọ́sẹ̀ ní ti Ọ̀rúnmìlà kánánkáná nàdáfà àdísí òbòjúmọ́ báyìí lóní kí arọ́ àrọ́mọ̀ òbòjúmọ́ báyìí lóní kọsẹ́ nítorí kọsẹ́ ní ti làákọsẹ̀ àṣẹ ìlàlákẹ́ iṣẹ́ gbogbo ìdíjẹ́ bèdè bá fọ́ bá dídún nídún òsà kíkọ́ ń obí Ṣàngó kíkọ́ ń orógbò Ọbàtálá kíkọ́ ń ṣẹṣẹ́ fún Ọ̀rúnmìlà fàgbọ̀nìrèkún tó fi èdè rún tó fi èdè kùn kọ́ má kọ́ mí ó kọ́ bá ẹbọ kó bá ìtutù ẹbọ fún ẹbọ dà Ifá olókun ẹba sé o kádùárẹ̀ ọba o ọdẹ níwá tẹ̀yìn wá mi wá adífá fún Ọ̀rúnmìlà ní ọjọ́ tíré gbogbo ìsọwọ́ rẹ̀ láti ẹ̀sìn ọ̀bà tẹ̀yìn wá mi wá omi tuntun àṣìṣínbà ẹ̀dà lódò omi tuntun ire ajé ọ̀bà tẹ̀yìn wá mi wá omi tuntun àṣìṣínbà ẹ̀dà lódò omi tuntun ire gbogbo ọ̀bà tẹ̀yìn wá mi wá omi tuntun àṣìṣínbà ẹ̀dà lódò tó Olódùmarè ọba àjíkẹ́ ẹ bá ṣe gbogbo wa o ẹ bá ṣe gbogbo wa o kádùárẹ̀ ó gbà o gbogbo àdúrà wa ó gbà o ẹjọ́ orí bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ ọ̀sẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́sẹ́gun ọ̀tá ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn òdì òrìbédélé ọlá àfọ̀pẹ́ tí pẹ́pẹ́rẹ́ kú apọ̀nkúkọ̀ atálá ní sowó sọmọ níṣẹ́ àlàáfíà níṣẹ́ àkúbálẹ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ nífa tó àbálẹ̀ èṣù. Olha que lindo, né? Não entendi, mas a vibração foi maravilhosa, viu? Eu tava aqui. Agora você explica mais ou menos para o nosso internauta, que eu sei que... Então, muita reza do Ifá, ela não tem tradução. Tá, é só uma... Agora, na parte do final, que eu falei Ireuwo, Ireoma, Irealafia, Kosegun Otá, Oranyudi, eu falei para que o orixá, ele destrua todos os meus inimigos. Todas as pessoas que não querem o nosso bem, que os orixás, Deus, acabem com eles. Que traga muita sorte, que traga muita prosperidade, muita longevidade. Que ninguém aqui morra em vão. Que todos aqui viemos para fazer algo na terra. Que ninguém possa ir antes da hora. Que todos nós possamos fazer o que viemos fazer. Olha. Mike, muito obrigada. Gratidão, Mike. Passa mais uma vez seu telefone para o pessoal que o pessoal está pedindo, que a gente vai voltar com o Iluminuras para passar o site também. Nosso por favor. Programa. O telefone é 3853-9340 e tem o site, o do meu pai, que é valdirdeoiá.com.br www.valdirdeoiá.com.br Valdir com V e Oiá, O-Y-A. Gente, quem quiser fazer consulta,
Eles são maravilhosos, a vibração é muito bacana mesmo. Agora nós vamos com Iluminuras, para encerrar, como começamos. Gostaria que você desse seu recado final para o nosso internauta e cantasse, encantasse todo mundo. O pessoal está encantado, eu também, para falar a verdade, né? Bom, dar um alô, um oi para todo mundo que curte Iluminuras no Facebook, pessoal que a gente avisou que estaria aqui, bacana, que está assistindo a gente. E queria convidar vocês, já que é a última música, que vocês pudessem vir aqui, né? Que eu fico falando, eles estão lá do outro lado, que a gente pudesse ficar junto aqui. Pode ser? Pra gente fazer a última música? Isso, Não, que a gente possa terminar esse programa junto de uma canção que fala uma coisa muito especial, que é nada pode deter se você acreditar. Então, por mais que tenham desafios na nossa vida, que a gente possa ter certeza de que quando a gente acredita no fundo do nosso coração, nada nos detém. Vamos lá, meninos? Essa última poesia de vocês era muito mais musical, né? Então, que a gente possa aqui terminar o programa juntos. Vamos lá? Nada pode deter se você acredita. Não precisamos dormir para sonhar. Tudo que foi feito foi pra mim e pra você. Brilha o sol, brilha a lua. O que é que você não quer ver? Não se feche na concha, temendo encontrar a dor. Vá descobrir se atrás da montanha existe o mar ou o amor. Venha renascer para a vida que habita o seu ser. Espalhe sua alegria, entregue-se à emoção. Você quer, você pode, você deve ir além. Engrandeça e agradeça por tudo aquilo que tem. Dentro de você existe uma luz. Encontre esse lugar e faça brilhar. Nada pode deter se você acredita. Não precisamos dormir para sonhar. Seu tempo, sua obra é o que vai ficar. Ponha os pés no chão e a mente pra sonhar. De vida e experiências, ensine, você é capaz. As palavras são as armas usadas em nome da paz. Busque a felicidade de ser uma pessoa melhor. Sonhe, multiplique e você
ser diferente.